Nosso grupo é composto por mim, Andressa, pela Laísa, pela Manuela, e a gente vai apresentar sobre o condomínio geral. Como eu acabei de falar, nosso trabalho abordará o direito real do condomínio geral, buscando compreender essa modalidade de propriedade através da explicação de sua origem histórica, de seus termos na legislação brasileira e também de sua aplicação prática aqui no Tocantins. Nossa pesquisa teve cunho descritivo, básico e teórico, se envolveu com pesquisa bibliográfica e documental. E chegamos à conclusão da importância dessa instituição para abarcar as coisas divisíveis e indivisíveis com mais de um titular. Bom, condomínio é uma propriedade que surgiu no direito pré-clássico em Roma, não espontaneamente, mas como uma forma de abarcar as coisas herdadas em forma de indivisão, aquelas coisas que eram herdadas que não era possível de dividir. No Brasil, né, ele já estava presente, o condomínio geral, no Código Civil de 1916. O condomínio edilício, que é outra coisa, que não se confunde com o condomínio geral, ele só foi legislado no decreto 5.481, de 1928, e o Estatuto da Terra, ele garantiu o direito da propriedade da terra em condomínio como uma política agrícola e de reforma agrária. Atualmente, no nosso Código Civil de 2002, estão presentes tanto o condomínio geral quanto o condomínio edilício, apartados, né, cada um em seu capítulo. Mais especificamente, o condomínio geral, capítulo 6 do título 3, que trata de propriedade. Conceituando, né, o condomínio é quando mais de uma pessoa tem o exercício de propriedade sobre um determinado bem. Como eu já falei, é como uma copropriedade. Então, esses condôminos têm uma parte, uma fração ideal ou real dessa coisa. Como diz o Tartucci, né, esses condôminos, esses titulares, eles possuem os atributos da propriedade, né, de uso, gozo, disposição e reivindicação ao mesmo tempo. Mas, para evitar uma confusão, entram aí as cotas-partes, né, as frações reais ou ideais, como, por exemplo, eu tenho um condomínio de alguma coisa com uma pessoa. Não posso eu querer ficar com todos os frutos dessa coisa, se não houver disposição em contrário, né, só para mim. A minha cota-parte delimitaria esse meu direito. Outro exemplo também é se eu tenho um condomínio de um livro com outra pessoa. Não posso eu também querer ficar 100% do tempo com ele, impossibilitando que minha outra condômina exerça também o seu direito de uso dessa propriedade. Então, eu acho que, como já ficou claro, é um direito real, abrange tanto bens móveis e bens imóveis. O Código Civil, ele traz duas espécies de condomínio geral, que é o condomínio voluntário e o condomínio necessário. Eu vou explicar aqui em breves palavras, porque a Laís e a Manuela vão explicar isso mais aprofundadamente no decorrer da apresentação. O condomínio voluntário são quando os próprios condôminos celebram aquele negócio jurídico. Já o necessário é quando o condomínio decorre da lei, consequente da própria indivisibilidade da coisa, que é o que ocorre, por exemplo, com muros, com cercas, com a própria herança. E há também outras duas classificações, mas essas feitas pela doutrina. A primeira diz respeito ao objeto ou conteúdo a ser comunhado, que ele pode ser universal, quando ele abrange a coisa principal e seus acessórios, ou particular, quando abrange somente algumas coisas ou efeitos. A outra classificação diz respeito à forma de divisão desse condomínio, que ele pode ser pró-diviso, quando é possível materialmente, faticamente, você perceber qual é a fração de cada condômino. Por exemplo, ocorre aqui no condomínio edilício, a parte autônoma do condomínio edilício, onde o condômino exerce nessa parte dele seus direitos privativos, diferente do que ocorre no condomínio pró-indiviso, quando não é possível perceber materialmente, faticamente, qual é a fração de cada condômino. Por isso que se diz que é uma fração ideal. É o que ocorre, por exemplo, com uma casa de praia, que amigos compram juntos e ali exercem um condomínio. Não tem como dizer qual é a parte dessa casa de praia que pertence a cada condômino. Eu queria deixar claro que essa indivisibilidade não se confunde com a indivisibilidade da coisa, divisibilidade da coisa. Porque, por exemplo, uma fazenda, a priori, né, respeitando os módulos daquela região, ela é um bem divisível. Mas se um grupo de pessoas compram ela juntas e a exploram também juntamente, é possível que ocorra ali um condomínio pró-indiviso. E agora a Manuela vai continuar com o condomínio voluntário. Bom dia, como a Andressa falou, eu vou falar sobre o condomínio voluntário ou convencional. Essa espécie de condomínio ela está disposta nos artigos 1314 ao 1326 e ela decorre do acordo de vontade dos condôminos. Nasce de um negócio jurídico bilateral ou plurilateral e é um exercício da autonomia privada. E como exemplo, eu coloquei aqui o exemplo, um grupo de amigos compra um imóvel
como, por exemplo, para investir, mas também tem o exemplo que a Andressa deu, de amigos que compraram juntos uma casa de praia. E assim eles se tornam condôminos. Então, ele consiste em um condomínio que é estabelecido pela vontade das partes que decidem compartilhar a propriedade de um determinado bem. Esse condomínio, ele cria os condôminos, né, que são as pessoas que decidiram compartilhar esse bem, e de acordo com o artigo 1314, cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la. Então, esses condôminos, eles possuem direitos e deveres, começando por esse artigo 1314, e essa parte ela ainda dispõe sobre dívidas e despesas, frutos e divisão. Em relação às dívidas e despesas, o artigo 1315 estabelece que cada condômino é obrigado a contribuir a proporção da sua parte para as despesas de conservação ou divisão da coisa. Ainda no mesmo exemplo, seria o imóvel, o bem que os amigos compraram juntos. E também suportar os ônus a que essa coisa estiver sujeita. E ainda nesse artigo, no parágrafo único, presume-se iguais às partes ideais dos condôminos. Traz também uma ideia de igualdade para os condôminos. Já o artigo 1316, ele permite que um condômino se exima do pagamento das despesas, renunciando à sua parte ideal. Só que com isso, os demais condôminos que assumirem tais despesas, eles irão adquirir a parte renunciada na proporção dos pagamentos que forem realizados. E o Código Civil ele estabelece também responsabilidade quanto às dívidas contraídas pelos condôminos. Pode ser de forma igualitária, proporcional ao quinhão na coisa comum ou também em proveito da comunhão. Em relação aos frutos, no artigo 1319, que é estabelecido que cada condômino responde aos outros condôminos pelos frutos que percebeu da coisa e também pelo dano que pode causar. E em relação à divisão da coisa comum, no artigo 1320, que prevê que, a qualquer momento, um condômino pode exigir a divisão e cada um dos condôminos vão responder pelos custos dessa divisão, como falou ali em cima também. Porém, os condôminos que eles podem acordar pela indivisão da coisa, ela não precisa ser necessariamente divisível, só que essa indivisão ela só pode acontecer por um período limitado. Não pode ser superior a 5 anos, mas também pode ser prorrogável por igual período. Mas tem que haver um consentimento entre os condôminos. O Código Civil fala também sobre a administração do condomínio, e ela é regulada pelos artigos 1323 ao 1325, estabelecendo que as deliberações serão tomadas por maioria absoluta, sendo obrigatórias e vinculantes para todos os condôminos. E no artigo 1326 é estabelecido que os frutos da coisa comum serão partilhados na proporção dos quinhões, salvo disposição em contrário ou estipulação de última vontade. A Manuela introduziu, né, o conceito de condomínio necessário e todas as suas disposições que estão no Código Civil. Já eu vou falar sobre o condomínio necessário. Realmente, como o nome fala, o condomínio necessário é quando é necessário, obrigatório, segundo a lei, que a copropriedade sobre um bem exista. Então, no caso, é um tipo de condomínio que é inevitável. Então, como falou aqui, ela ocorre sem ou mesmo contra a vontade dos sujeitos. Então, como alguns exemplos, são a doação para várias pessoas, a herança para vários filhos, os muros e as árvores comuns. Então, no caso, a copropriedade sobre esses bens, ou tipo assim, a necessidade de que as pessoas estejam, né, juntas para fazer usufruir esse bem, por exemplo, na questão da herança até o momento da partilha, e de esse condomínio necessário, ou seja, não é realmente sobre a vontade das partes. Está disposto no Código Civil, lá entre os artigos 1327 ao 1330, e no 1327 ele fala justamente que o condomínio com meação de paredes, cercas, muros e valas regula-se pelo disposto no artigo 1297 e 1298. Bem rapidamente, eu vou fazer uma explicação breve sobre o que fala. No caso, o 1297, ele vem falar sobre o direito, né, do proprietário de cercar, murar, tapar o prédio, fala sobre a manutenção e a demarcação das divisões, né, que dividem as propriedades, no caso os muros, as paredes, enfim. A presunção da propriedade comum, ou seja, os intervalos, no caso, os muros, cercas e tampumes, eles são presumidos, né, a pertencer a ambos os proprietários confinantes, aqueles que estejam, né, no caso, em propriedade, que estejam dividindo ali. E todos eles devem contribuir igualmente para as despesas e para a manutenção desses muros e dessas cercas.
também fala sobre até um acordo para o corte de sebes vivas e plantas marcadoras. No caso, essas árvores ou plantas que servem como um marco divisório entre uma propriedade ou outra, elas devem ser cortadas ou arrancadas somente com um acordo mútuo entre os proprietários confinantes. E 1298, ele fala sobre que em caso de confusão, né, quanto ao limite que é estabelecido em relação a onde o muro deve ficar, ou sobre ao tamanho da propriedade de cada um dos confinantes, os limites eles deverão ser estabelecidos de acordo com a posse justa. E quando isso não for possível, né, o terreno ele será contestado igualmente, dividido igualmente entre os confinantes, e a divisão será adjudicada, né, ou com indenização a outra, obviamente. 1328, ele já vem falando sobre o proprietário, né, que tiver o direito de extremiar, no caso, dividir um imóvel com paredes, cercas, muros, tê-lo-á igualmente a adquirir a meação na parede, o muro valado, embolsando-lhe metade do que atualmente vale a obra do terreno por ela ocupado. Nesse caso, a gente vê sobre a disposição de que, em caso o proprietário ele queira fazer uso, né, desse condomínio necessário, desse bem que está em condomínio necessário, ele, né, deverá, né, em conversa, né, em acordo com o dono já desse muro, né, tecnicamente dono, refazer essa mediação, né, no caso, no que ele for fazer o uso, ele vai ter que valer, né, a obra e reembolsá-lo ele por esse valor. E no caso, quando não se conver, né, sobre entre os dois proprietários o valor de quanto deverá ser pago de um confinante para o outro, eles deverão, né, chamar um perito e será pago por eles mesmos para fazer essa determinação de maneira correta. O 1330, ele fala que qualquer que seja o valor da mediação, enquanto aquele que pretender a divisão não pagar ou depositar, nenhum uso poderá fazer na parede, muro, vala, cerca ou qualquer outra obra divisória. Então, é justamente isso. Enquanto a outra parte que deseja fazer, né, cercar a sua própria propriedade, não fazer o pagamento ou o depósito para a outra parte que já tem esse condomínio, né, já tem esse muro construído, ou essa cerca, enfim, qualquer que seja a forma que esteja sendo utilizada para a divisão do terreno, ele só poderá fazer o uso a partir do momento que ele pagar. Esse condomínio necessário, essa parte que está disposta no Código Civil, justamente bem simples assim, mas realmente para colocar uma legislação, né, uma regra que fique fixada para não correr disputas ou litígios desnecessários em relação a esse assunto. Aqui na prática, no estado do Tocantins. Eu achei uma jurisprudência muito interessante que fala justamente sobre o condomínio necessário, né? E aí, eu coloquei aqui referência, foi uma apelação civil, né? O relator foi o magistrado José Gomes de Almeida, e basicamente foi uma disputa judicial em que os autores, né, eles estavam aduzindo que os réus eles não deveriam fazer uso ou ter direito em relação aos frutos, ou que esse condomínio que eles tinham, no caso era uma terra, uma fazenda, mas eu acho que, se não me engano, um rancho, algo assim, e eles queriam fazer uso dos frutos, dos réus. E aí os autores entraram com uma ação dizendo que eles não poderiam fazer uso, porque eles nunca fizeram o pagamento da conservação. Eles nunca fizeram a conservação do bem de maneira que deveria ser. No caso, todas as pessoas que são os condôminos, eles deveriam ter a sua obrigatoriedade em relação à conservação. E não era isso que acontecia. E aí os autores entraram com essa ação, dizendo que os réus não tinham direito de usufruir dos frutos, não tinham direito sobre, né, qualquer coisa que envolvia a terra, sobre ganhar algo em relação à terra, porque eles não faziam a conservação, não suportavam as obrigações, queriam apenas usufruir dos frutos. E a gente vê lá nos artigos 1319, por exemplo, que ela até fala, o relator fala na decisão dele, que embora não tenha prova do quanto foi contribuído por cada parte para a realização das benfeitorias, é certo que não há como excluir o direito dos autores em relação a elas, visto que os réus usufruíram do bem diretamente todos os anos do condomínio e não demonstraram ter passado aos postulantes a contrapartida para tanto, seja na forma, então, do artigo 1319 do Código Civil. Então, existem mais jurisprudências a respeito sobre o assunto, mas sobre cotas condominiais, que realmente é algo que é mais problemático. Mas existe, sim, bastante litígios em relação à copropriedade, no sentido quando é para usufruir os bens, sobre a questão da conservação, porque... E também tem bastante jurisprudência em relação à herança, por exemplo, como a Andressa citou, o condomínio necessário da herança. É muito interessante entender isso. O que seria o condomínio necessário da herança? Enquanto a herança, salvo engano, se eu estiver errado, por favor, a pessoa me corrija,
em situação que, quando a herança ela não foi partilhada ainda, existe um condomínio necessário. No caso, aquele bem não pode ser dividido e as pessoas, as pessoas que estão, né, na linha de sucessão, elas podem fazer, usufruir desses bens enquanto essa partilha não for delimitada certinha, né, no inventário e tudo mais. Eu vou deixar o link, a referência dessa jurisprudência no grupo, caso alguém tenha interesse em ler. É um processo bem grande, mas muito interessante de ler. E as considerações finais que eu vou fazer em relação a essa legislação. O que eu, de acordo com meus estudos, né, entendi. Parece que às vezes é um pouco bom, né, ter regras para isso, mas é muito importante. Por quê? Porque a legislação ela vai estabelecer direitos e obrigações que são claras para os condôminos. Então, vai garantir um ambiente de convivência que seja mais harmonioso e organizado, porque se for no direito freestyle, não vai funcionar. Então, ela vai definir os procedimentos, né, para a divisão da coisa comum, a sua venda, e vai assegurar que seja um processo justo e equitativo para todas as partes que estão envolvidas. E também ela vai regulamentar a administração do condomínio, como a Manuela falou. Isso vai incluir a escolha de um administrador e a tomada de decisões por maioria absoluta, o que é muito importante. Assim, uma voz não tem mais força que a outra, e assim as decisões podem ser tomadas de forma conjunta mesmo. A gente também trouxe nesse momento a questão da diferença entre o condomínio necessário e voluntário. A gente trouxe esses ambos conceitos. E foi como a Manuela, né, falou, o condomínio voluntário é estabelecido por vontade das partes em propriedades divisíveis, enquanto o necessário vai surgir automaticamente em propriedades indivisíveis, ou seja, é pela força da lei, é um condomínio realmente que é por necessidade. E no condomínio necessário, a legislação ela vai definir as regras específicas, no caso, para a administração da coisa comum, enquanto no voluntário, os condôminos eles vão ter mais liberdade para definir essas questões. Então, realmente, na lei vai estar mais certinho lá em relação ao condomínio necessário, como deve ser, o valor da coisa, o que engloba, enquanto no condomínio voluntário, as partes elas vão ter um pouquinho mais de liberdade em relação a isso. E é justamente o que eu falei, a importância de ter isso. Vai proteger os direitos dos condôminos, né, proporcionando segurança jurídica e evitando conflitos, e o funcionamento adequado, porque não tem como ter... Eu até li um artigo que falava que é muito difícil ter um condômino, no momento que a gente está hoje, em que todo mundo tem muito direito, e às vezes não consegue respeitar o direito dos outros. Ter essa legislação bem fixada, bem estabelecida, de fácil consulta, facilita que os condôminos eles não tenham, como eu falei, litígios desnecessários perante a justiça, porque senão tudo seria motivo, né, de levar à justiça. Ainda é, tecnicamente, mas pelo menos a gente tem um arcabouço jurídico agora que realmente engloba esse tipo de situação. Basicamente, a gente queria trazer isso em relação aos condôminos, que são as referências. Eu mandarei a jurisprudência, né? E o processo, caso alguém tenha interesse em verificar, é muito interessante. O relator, na sua decisão, ele faz apontamentos muito interessantes sobre a relação de condomínio. E para quem quer, tipo assim, entender mais sobre o assunto, né? Dá uma lida nessa sentença, nessa lição. É muito bom, porque repete jurisprudência em outros estados e doutrina, né? Para conseguir fazer a gente conseguir entender melhor esse assunto. Basicamente foi isso, professor. Muito obrigada.